Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, o pessoal que segue as nossas lives da SLI aqui às quintas-feiras. É muito bom estar novamente com vocês. E hoje a gente está trazendo o nosso querido amigo Marco Milani, um estudioso da doutrina, um colaborador assíduo da SLI, e sempre que pode ele está conosco aqui, né? Ele é lá de Olambra, e hoje ele vai falar, o tema vai ser progressão dos espíritos. Mas antes de eu passar a bola para ele, vamos, por alguns segundos, mentalizar a espiritualidade amiga, o nosso querido Mestre Jesus, e rogar para que possamos ter uma noite com muito aprendizado, uma noite serena, uma noite tranquila, e que possamos trazer para nós tudo que o nosso querido Marco Milani preparou com muito carinho, os ensinamentos necessários para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, que é assim que a gente consegue alcançar a nossa evolução espiritual. Então, somos gratos por mais esse dia, por mais essa oportunidade, e rogamos que a espiritualidade amiga possa envolver nosso querido amigo Marco, para que ele possa verbalizar tudo que preparou, e que nós possamos compreender e, como já disse, colocar em prática. Portanto, Pai, agradecemos mais uma vez, e em teu nome, em nome do Pai, damos por iniciada a live da noite. Que assim seja. Marco, é com você, meu querido. Fique à vontade. Obrigado, Ivan. Primeiro, um grande abraço, né, aos amigos de Limeira, da SLI. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, sempre prestigiando, né, esse movimento espírita local, ainda que à distância, mas como eu estava conversando com o Ivan agora há pouco, nós estamos à distância, mas unidos, né, por pensamentos, por sentimentos, e o importante é que nós tenhamos essas oportunidades de troca de ideias, de conversas, né. O tema de hoje é um tema bem interessante, porque nós tratamos dele muitas vezes, direto ou indiretamente, trabalhando uma questão que, para o Espiritismo, ela é fundamental. Nós vamos falar hoje sobre progressão dos espíritos, né? Ou seja, a evolução dos espíritos. E para tratar desse assunto, claro, nós temos que fazer um panorama, dar um contexto, né, de como que nós nos situamos nessa situação evolutiva dentro do universo. Tá? Então, o primeiro ponto que nós destacamos é aquela que os espíritos nos trazem, porque todos os comentários que nós traremos aqui hoje, eles são baseados no ensino dos espíritos apresentados a Allan Kardec, né, que é a nossa referência espírita. Então, todo conhecimento espírita está embasado, está fundamentado no ensino dos espíritos que Kardec apresentou em suas obras. E depois, conforme nós vamos conversar aqui, eu vou dando algumas citações de algumas das obras, dos assuntos, né, que nós tratamos. Mas, de maneira geral, a gente pode considerar o seguinte: todos nós temos uma condição, né, que é a de espíritos. E aí eu já começo com uma frase que muitas pessoas falam ao contrário, sem saber ou sem perceber. Primeira coisa que nós falamos: nós não temos um espírito. Nós temos um corpo, nós somos o espírito. Tá? Então, muita gente diz por aí, o meu espírito fez isso, o meu espírito aquilo. Não é meu espírito. Se fosse meu espírito, quem seríamos nós? Né? Não será parte? Nós temos um corpo, nós somos o espírito. Nós somos a unidade, o ser inteligente que está temporariamente ocupando um corpo carnal, se manifestando nessa situação que nós chamamos de mundo físico, naquela que se chama também encarnação, que é um período dentro dessas etapas evolutivas que nós vamos conversar, que o espírito se serve para desenvolver suas atividades, trabalhar aspectos morais e intelectuais. Então, nós temos
nessa jornada que vamos fazer aqui, para contextualizar, o início do processo, quando nós identificamos que os Espíritos já nos disseram, a criação, quando nós surgimos, né? Deus é a origem de tudo. Deus, como diz na questão número 1 do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Nós tivemos origem em Deus, Deus nos criou, né? E no processo de criação, Deus, ele fez 2 tipos de elementos que compõem todo o universo. O elemento que nós vamos chamar espiritual, ou princípio espiritual, e o material, o elemento material. Esses 2 elementos, o espiritual e o material, eles constituem o universo, tanto aquele que o homem hoje consegue perceber, quanto aquele que ainda descobrirá, porque os instrumentos, ou a nossa tecnologia, o nosso conhecimento, não permite aprofundar um pouco mais. De qualquer forma, nós temos essa característica de entender a criação divina, porque Deus não é elemento, Deus está fora, Deus criou o universo. Claro que ele está envolvido nisso, porque nós somos filhos de Deus, né? Então nós carregamos a marca divina. Mas uma vez que Deus tenha criado, e aí o princípio inteligente, ele passa a desenvolver o potencial que ele carrega dentro de um contato, de um exercício, de uma atividade, de uma influência na matéria. É a matéria também influenciando, também servindo de elemento, né, para que o espírito possa se desenvolver. Então, o ser espiritual, na sua origem divina, necessita da matéria, no caso, né, para manifestar-se, para exercitar-se, para ajudar a que o potencial que carrega seja desenvolvido. Nós temos uma limitação muito grande que se chama tempo. Essa palavra, ela faz sentido para nós encarnados, que temos contato com leis físicas e que percebemos esse fluxo do tempo, né, do início e do fim, ou do durante. Essas noções relativas à temporalidade, elas só têm sentido dentro de um processo material. Então, quando nós falamos de tempo, é complicado dizer quando fomos criados, porque estamos na ideia de tempo que nós temos hoje encarnados aqui no planeta, né? E os espíritos nos dizem que o tempo é totalmente, a percepção de tempo é outra na realidade espiritual. Então, a própria concepção do espírito, Deus criou o ser, mas não tem fim o ser. Nós somos, no caso da existência, nós somos seres imortais, nós não vamos deixar de existir. Então, todas essas questões, eu diria, ontológicas, né, mas que passam pelas reflexões com referências temporais, para nós encarnados é muito complicado ficar discutindo isso, porque os próprios espíritos dizem que nós não temos referências específicas para abordar esse assunto. De qualquer forma, desde o momento da criação e em contato com a matéria, nós passamos a exercitar aquilo que temos de potencial para nós desenvolvermos, e a plenitude desse desenvolvimento é quando nós nos manifestamos na integralidade do que nós já carregamos, que é a perfeição que o espírito consegue chegar. Não a perfeição como Deus. Deus é único, ninguém é perfeito como Deus. Mas o espírito, desde a criação, ele vai se desenvolvendo até se manifestar plenamente, que nós vamos chamar, que nós realizamos a perfeição de que somos suscetíveis, que não é a mesma perfeição de Deus. Muito bem. Essa jornada evolutiva que o espírito faz, e na matéria, exercitando, né, o seu potencial, ela pode ser feita como uma referência, como os próprios espíritos, e Kardec fez, lá na Gênese, quando ele compara, né, a situação, por exemplo, de uma árvore, que eu sempre uso esse exemplo, né, talvez já tenha até usado aqui em algumas palestras anteriores, mas a árvore, uma árvore grande, frondosa, como o carvalho, cuja semente ela é bem pequena. Se nós colocarmos a árvore, né, olharmos a árvore e colocarmos a semente ao lado da árvore, visualmente elas são completamente diferentes, né? Uma bolinha pequenininha, a outra é uma árvore frondosa. Só que aqui,
nessa semente está potencialmente aquela árvore frondosa que vai se desenvolver conforme o ambiente permitir, conforme a potência se realize através das interações com a matéria, com chuva, sol, a absorção de nutrientes, né? Criação de raiz, ou seja, ela vai se fortalecendo até se expandir plenamente. Nós, espíritos, de maneira análoga, mas mantendo as devidas proporções, nós somos assim. Nós estamos desenvolvendo o potencial que nós temos em contato com a matéria, e esse contato exige que nós tenhamos responsabilidades também a partir do momento que nós despertamos para a racionalidade. Então, nós não temos ainda clareza que desde o momento da criação, esse princípio inteligente, estagiando em diversos reinos, vamos chamar assim, da matéria, né? Que o universo proporciona, que não está restrito ao planeta Terra. E o princípio inteligente se desenvolvendo até atingir aquele momento onde ele desperta para a razão, que os espíritos disseram que é a individualização do ser. Nós somos únicos desde a criação, mas é dito, né, com a palavra individualização, não no sentido de que nós éramos parte do todo ou do coletivo e nós fomos destacados, não é nada disso. Nós vivenciamos uma experiência de desabrochar, e esse desabrochar para a razão é o que os espíritos chamam de individualização. Desde esse momento, nós adentramos no chamado reino hominal. E no reino hominal, nós temos já, sim, pelas responsabilidades que são decorrentes dessa conscientização, desse despertar racional, a moral passa a fazer parte de nossas vidas, do certo e do errado, aquilo que devemos ou não devemos fazer, assumir os compromissos e as responsabilidades sobre os atos que nós praticarmos, tudo isso faz parte dessa trajetória do espírito. E aí, esse ser já desperto para a razão, desde as primeiras manifestações racionais, até quando ele culmina com a realização plena, e nós vamos usar na nossa escala evolutiva, né, em diversos estágios, nós chamaríamos dos espíritos ditos puros, nós atingimos esse grau máximo da pureza, onde o espírito ele atinge a perfeição de que ele é suscetível. Esse grau de pureza não é aqui no planeta Terra que nós vamos desenvolver isso. Nós estamos numa fase evolutiva muito mais próximas ainda, né, do despertar da racionalidade do que desses estágios mais superiores, quando a moral e a inteligência já estão plenamente desenvolvidas e nós atuamos no universo de uma maneira também muito mais intensa e muito mais adequada a esse nível evolutivo. Nosso nível evolutivo é dito, né, pelos próprios espíritos que nós estamos vivenciando uma experiência. Já saímos das primeiras encarnações, onde despertávamos para a razão, já adentramos no mundo moral, ou seja, nessa discussão do certo e do errado, de saber o que devemos fazer. Nós não estamos mais na fase primitiva, que é o que os espíritos dizem. Mas, nesse processo de desenvolvimento, nós experimentamos ainda vivências, situações, para nos fazer nos autodescobrir. O orgulho e o egoísmo, que são aquilo que foi classificado pelo próprio Kardec como as chagas da humanidade, eles advêm também como experiências, não que nós tenhamos que continuar ou vivenciar ou incentivar isso, mas são elementos que fazem parte do processo evolutivo do ser, para ele superar, para ele valorizar elementos que pregam a solidariedade, elementos que nós chamaríamos hoje de caridade. Nós exercitaríamos a inteligência e a moral nas várias encarnações que nós vivenciamos. Essas encarnações são as oportunidades evolutivas que nós temos para viver em sociedade, encarnados em algum planeta. No caso, nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, né, com elementos também familiares, porque nós, espíritos, a partir desta situação de relacionamento com outros espíritos, nós criamos laços de afinidade, de amizade, de solidariedade, e também alguns laços, vamos chamar de divergentes,
de desarmonia, que justamente a encarnação sucessiva, as encarnações, elas favorecerão a harmonização desses laços. Então, todos nós que estamos vivendo em sociedade, ora com simpatia por muita gente, ora que às vezes atrito com outras pessoas, criando inclusive inimizade, antipatias, esses laços, eles tendem a se harmonizar com as encarnações, porque nós vamos nos encontrar diferentes vezes para conseguirmos restabelecer, para conseguirmos fundar laços de simpatia entre todos. Quanto mais evoluído é o espírito, mais laços de simpatia ele tem, simplesmente por uma questão de amor. Ele ama, ele não está mais preso em estágios mais inferiores, aonde as paixões tomam conta ainda das nossas decisões. São desafios, são experiências, são provas que nós vivenciamos justamente para ajudar a desabrochar essa potencialidade da perfeição que nós temos. Né? E as leis naturais são muito claras. O grau de perfeição que nós atingiremos é o do amor, da plenitude, da prática do amor, né? Mas não o amor como nós conhecemos aqui, o amor que rege o universo, o amor divino, que efetivamente faz com que todos nós tenhamos uma relação harmônica, fraterna, de solidariedade, que estamos longe ainda de conhecer, mas que temos em Jesus o maior exemplo. Jesus, é dito pelos Espíritos, é o nosso modelo e guia. Jesus é o exemplo do exercício de amor que nós temos. Não é aquele amor piegas, não é aquele amor que muitas vezes as pessoas deturpam e acham que tem que ser submisso ou não se preservar ou ser subserviente por si só. É o amor que se valoriza, é o amor que valoriza o próximo, é o amor que faz com que nós tenhamos, na sua essência, a prática da caridade e do respeito. Foi o mesmo Jesus que disse para nós sermos prudentes como serpentes, mansos como pombas e prudentes como serpentes. Mas o que significa isso? Significa que nós devemos agir em nosso benefício, em benefício do próximo, respeitando a humildade, respeitando a caridade que nós deveríamos praticar, né? Amando ao próximo, que é o maior exemplo de dedicação que nós poderíamos ter, entretanto, nos respeitando também. Então, esse é o grande ponto de tensão onde nós nos encontramos. De um lado, nós temos o orgulho e o egoísmo, que são manifestações ainda muito próximas da chamada animalidade, lutando contra a nossa necessidade de superar isso e não nos deixarmos mais incomodar, não nos deixarmos mais abalar por situações emocionalmente que podem ser geradas por nos sentirmos humilhados, por nos sentirmos ultrapassados, por alguém realizar alguma coisa que nos deixa mais chateados ou mais angustiados, e nós reagimos querendo ou desejando o mal para esta pessoa. São reações ainda no nível evolutivo, né, que não é o maior nível, pelo contrário, é um nível ainda próximo das paixões. Então, esse exercício de desenvolvimento é o que nós estamos fazendo em cada encarnação. Reencontramos pessoas que já tivemos experiências no passado, justamente para reharmonizar os laços que nós tínhamos mais divergentes, pessoas que nós tínhamos afinidade também reencontramos, justamente para continuar a trilhar um caminho fraterno, e nós podemos estar ora encarnados, ora desencarnados, interagindo uns com os outros. Nós, nesse exato momento, a pessoa pode estar sozinha na casa dela, assistindo esta palestra, mas sozinha fisicamente, porque espiritualmente nós temos vários amigos ao nosso lado. Eles se ligam a nós pela qualidade de nossos pensamentos. São espíritos que, de alguma maneira, podem ou não ter vínculos conosco, mas são atraídos por uma questão de afinidade fluídica do pensamento que nós temos. Pensamentos bons atraem espíritos bons. Pensamentos ruins, negativos, né, que seriam aqueles de rancor, de ódio, muitas vezes até desejando o mal para o próximo, essas situações elas revertem-se contra o próprio indivíduo, que pensamentos negativos acabam intoxicando
à pessoa. E esse tipo de pensamento cria em torno dele uma situação que acaba atraindo espíritos com esta mesma, eu vou usar a palavra sintonia, mas com essa mesma afinidade vibratória. Então, esse caminho que nós temos, ele passa também por diferentes momentos de aproximação e repulsão, né, dos espíritos, mas a ideia é que nós tenhamos sempre a tendência de nos reharmonizarmos uns com os outros. E aí, o nosso tema, né, que eu até vou usar como referência para aqueles que querem se dedicar um pouco mais, toda a obra de Kardec trabalha essas questões, mas eu vou citar um trecho, na verdade, um conjunto de questões do Livro dos Espíritos que pode ajudar aqueles a entender um pouco mais essa questão, que está lá no Livro dos Espíritos, da questão número 114, quando Kardec faz perguntas e respostas, né, sobre esse desenvolvimento, até a questão número 127, aonde os espíritos, eles, com respostas objetivas, respostas, a maioria delas curtas, nos permitem compreender a nossa situação. Esse mesmo tipo de reflexão nós vamos encontrar nas demais obras de Kardec. Estou falando do Livro dos Espíritos, que foi a primeira e é a obra basilar, vamos chamar assim, cujos desdobramentos foram revertidos nas demais obras, foram espelhados nas demais obras. Então, o Livro dos Espíritos foi a primeira obra, em 1857. Depois nós tivemos a segunda obra, que reflete uma das partes do Livro dos Espíritos, né, que é justamente aquele que vai refletir o fenômeno da comunicação mediúnica, né, que é o Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das questões das leis morais, e depois nós temos O Céu e o Inferno, que é um livro belíssimo, belíssimo, e que, não sei porquê, da codificação inteira, né, é um dos menos lidos, mas deveria ser lido, porque filosoficamente é um livro muito interessante. Ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte traz toda a teoria do porquê não existir céu e inferno, no sentido que a igreja tradicional, as tradições religiosas mais antigas acreditavam que existiriam lugares geograficamente reservados, né, para receber espíritos que fizeram isso ou fizeram aquilo. Faz-se uma reflexão filosófica sobre a origem e destino do ser humano, e na segunda parte tem-se relatos dos espíritos, como é que eles desencarnaram, como é que eles se encontram, e aí tem espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, e se alguém quiser saber como é que nós nos encontraremos depois desse período, desse momento chamado desencarnação, basta ler O Céu e o Inferno, na segunda parte, os relatos, né, que nós encontramos lá. Esse livro foi lançado em 65, tá? E, por fim, a última obra, que é A Gênese, uma obra é a obra mais madura da codificação, foi lançada em 68, ela reúne elementos que foram trabalhados nas obras anteriores e também no Livro dos Espíritos, tratando da origem, né, dos espíritos. Inclusive, essa questão da progressão reaparece ali na Gênese, mas eu vou citar só o Livro dos Espíritos para dar uma referência para os amigos iniciarem, né, essa reflexão. Nessas questões que eu mencionei, os espíritos, eles fazem uma referência bem interessante, quebrando algumas ideias que foram cristalizadas pelas tradições religiosas, né, que nós tivemos, principalmente no Ocidente, mas também algumas delas advindas do Oriente, aonde existiam uma certa superstição até em cima dessas explicações das relações que nós teríamos com o mundo espiritual, e até com relação à progressão dos espíritos, que é o título, né, desses itens que eu comentei. Então, na questão 114, por exemplo, Kardec pergunta para os espíritos se nós somos, por natureza, bons ou maus, se nós somos criados bons ou maus. Vejam que a pergunta de Kardec é para saber se existe alguma diferenciação, né, de caráter, de tendência entre os espíritos. E os espíritos respondem não. Todos nós fomos criados
iguais, no mesmo sentido de ter a mesma predisposição à realização da perfeição e com a ignorância, com o desconhecimento de como as coisas são. Então, as encarnações, elas permitem, nesse avanço, a partir do despertamento da racionalidade, permite-se conhecer quem nós somos, de onde viemos, para onde iremos, são as questões filosóficas, né? Mas de maneira essa progressão, ela é paulatina, ela não é de uma hora para outra. Depende do esforço do espírito também de trilhar esse caminho. Então, na questão 114 e na 115, os espíritos dizem: não existe um ser que foi criado bom e o outro foi criado mal. Todos foram criados iguais. Ou seja, não existe diferenciação na criação. Ao contrário de doutrinas religiosas que acham que foram criados, por exemplo, seres já perfeitos na sua manifestação, seriam anjos, por exemplo, ou até seres malévolos, né, que na sua origem seriam seres tendendo ao mal. Não existe isso. Os espíritos, eles esclarecem que todos fomos criados iguais e em momentos diferentes nós podemos nos manifestar com a perfeição já alcançada ou ainda com as imperfeições, né, que estamos vivenciando. Então, nessas explicações, nós entendemos que cabe a nós evoluirmos. Não depende de uma tendência inata, simplesmente, de que você foi criado bom, eu fui criado mal, então é por isso que nós somos diferentes. Não. Todos foram criados com as mesmas condições, as mesmas oportunidades, o mesmo potencial evolutivo, mantendo a sua individualidade. Tá? A partir do momento que nós nos desenvolvermos e nos manifestarmos plenamente como espíritos puros, nós continuamos a ser nós mesmos, mantemos a individualidade, o que se diferencia de outras doutrinas, principalmente orientais, que acreditam que existe o chamado panteísmo, né, que a partir da desencarnação ou da plenitude, que seja, nós nos misturaríamos com o todo, né? Nós seríamos parte de Deus. Não é isso que os espíritos nos dizem, eles reforçam a questão da individualidade. Claro que nós conheceremos o universo de maneira plena e saberemos a nossa relação com o Pai de uma maneira plena também, mas manteremos a individualidade. Então, nós não vamos nos diluir no todo, nem nos misturar com o todo. Nós mantemos a individualidade, desde a criação até o momento de manifestação plena do espírito. Tá? E outros aspectos que são tratados nesses itens, né, nessas questões que eu destacaria para ajudar a nossa reflexão, é a seguinte: uma vez que fomos criados iguais, com a mesma capacidade de desenvolvimento, por que uns se desenvolvem mais rápido do que outros? Aí entra até essa questão de tempo, né, que ela é meio complicada para fazer a distinção, mas foram as palavras, né, que Kardec se serviu na época para tentar situar. Pode o espírito permanecer mais tempo ou insistir em estágios mais inferiores e outros já se desenvolverem mais plenamente, mais rapidamente? Sim, porque depende da vontade do espírito em se desenvolver. Nós temos, conforme nós vamos ganhando, né, conhecimento, conforme nós vamos aprofundando, né, o saber sobre nós mesmos, sobre o universo, nós passamos a ter responsabilidade sobre o nosso caminho. Ou seja, nós vamos construir a nossa jornada mais rápida, mais favorável, mais tranquila, mais feliz, ou nós vamos insistir em vivenciar experiências dolorosas até nós aprendermos e escolhermos o caminho que vai nos efetivamente libertar desses problemas, dessas angústias que quanto mais inferiores nós somos, mais nós carregamos. Tá? Então, é um caminho de exercício que nós fazemos, mas que entra aí o livre-arbítrio e a vontade do espírito. É possível nós nos desenvolvermos mais rapidamente ou não, conforme a nossa vontade. Se nós insistirmos ainda em cometermos atos que nós sabemos sejam moralmente aqueles que a consciência ela aponta, que a consciência ela manifesta, se fala, não é esse o caminho, e nós insistimos em fazer,
aí nós vivenciamos momentos de dor e sofrimento, e não é necessariamente o que nós gostaríamos de ter se nós soubéssemos exatamente o que seria a felicidade plena, né? Para este momento que nós nos encontramos, os próprios espíritos dizem isso, nós não vamos ter a felicidade plena. Isso daí é uma questão já de espíritos mais evoluídos. Mas nós podemos ser mais felizes do que éramos ontem. Por quê? Porque nós, nessa jornada, olha, pelo menos isso é bem interessante para reforçar, nós nunca retroagimos. Nós nunca voltamos para estágios anteriores. Nós sempre partimos do que nós já estamos, nós desenvolvemos a partir das conquistas que nós já fizemos. Ninguém reencarnará num corpo primitivo, vamos chamar assim, ou com um nível moral primitivo, simplesmente porque ele está sendo punido, então ele está regredindo, como algumas tradições religiosas acreditam, né? Muitas tradições que acreditam em reencarnação, eles acham que se a pessoa cometer atos equivocados ou que ferem as leis do universo, para ser punida, ela vai reencarnar em corpos inferiores, né? Por exemplo, de animais, ou ter uma situação moral inferior. E os espíritos dizem que isso não ocorre, nós sempre nos desenvolvemos. Aquela ideia da mente em psicose, que os gregos clássicos até admitiam, né, que seria a possibilidade de um ser humano reencarnar num corpo de um animal, isso não existe para a doutrina espírita. Muito menos reencarnar em outros corpos mais primitivos ainda, né? Na literatura, infelizmente, né, romanceada ou muitas vezes supersticiosa, que pode adentrar porque é muito fácil hoje, nós temos acesso pela internet ou por onde for, a textos que aparentemente se dizem espíritas, mas com elementos ali altamente contraditórios aos ensinamentos dos espíritos. Então, se nós dermos em algum lugar que o espírito foi punido e ele reencarnou num corpo de animal, ou pior, num corpo de um verme, num corpo de uma lesma, né? Ou, usando a palavra que um livro usa em particular, criptógamos carnudos, isso é contrário à linha evolutiva do espiritismo. Tá? Então, vejam que é uma contradição entre o espiritismo e outras vertentes espiritualistas existentes. Então, não é só porque a pessoa acredita em reencarnação que ela vai entender a reencarnação como os espíritas entendem, ou como foi devidamente apresentado por Allan Kardec. Tá? Bom, nessa trajetória, né, que esse item em particular que eu comentei, da não retroagir, vejam lá na questão 118, né, onde Kardec pergunta se o espírito pode degenerar. A partir do momento que nós avançamos, nós podemos, no máximo, permanecer estacionários, mas nunca retrogradar, lá na questão 118. E aí a gente vai pensando em outros itens também, que podem nos ajudar, e que até no movimento espírita, né, alguns têm mais familiaridade, outros nem tanto, sobre algumas questões que a pessoa tem dúvida e não sabe responder direito, né? Então, eu vou colocar aqui algumas delas. Por exemplo, o espírito fica evoluindo para sempre? Não, ele chega à perfeição. Eu já comentei isso em alguns itens. O espírito foi feito para se manifestar plenamente, tá? Essa manifestação plena é citada em várias obras de Kardec, não uma, mas várias obras. E nesse processo, algumas pessoas ficam assim, tá, mas daí depois que ele se manifestou plenamente, não tem mais coisa para ele fazer? Quem pergunta isso está com a visão nossa, planeta Terra, mundo físico, e não compreende a plenitude do universo. Nós não temos capacidade nem condições hoje de entender o que um espírito puro efetivamente vivencia. A gente tem o potencial da pureza dentro de nós, mas é a mesma coisa de um estudante universitário tentar explicar para um aluno que acabou de entrar no jardim da infância, né, como é a fórmula de determinado elemento químico. A pessoa do jardim da infância, obviamente, vai entender nada, né? Seria a mesma coisa de alguém tentar nos dizer o que é viver em situações mais felizes ou espiritualmente mais elevadas. Nós temos noções, mas nós não temos capacidade ainda de compreender na sua essência, tá? O que nós sabemos é que nós vamos, sim, nos manifestar plenamente. Então, todos vão evoluir, todos são potencialmente espíritos puros, todos. Jesus,
no seu processo evolutivo, Jesus, ele teve a mesma criação que nós, no seu processo, na sua jornada, ele vivenciou experiências na matéria como nós estamos experimentando, superou essas experiências para manifestar-se no grau evolutivo, e ele encarnou no planeta para nos ajudar, inclusive a servir de exemplo. Nós, em termos espirituais, não nos diferenciamos de Jesus nesse aspecto. Potencialmente, nós somos espíritos puros, potencialmente, mas nós temos que realizar isso. Jesus, num estágio já muito mais avançado, já desenvolve esse potencial, então nós não temos como comparar o nível moral onde nós nos encontramos e Jesus se encontra, assim como aquela árvore e a semente. Potencialmente nós vamos chegar lá, mas visivelmente há diferença comparativa hoje. Tá? Então, essas questões existenciais e temporais, elas permeiam dúvidas, né, que alguns que estão estudando o Espiritismo possam ter. Outra questão interessante, uma vez que nós vamos nos manifestar espíritos puros, em algum momento, vamos sim atingir a perfeição, e quando atingirmos a perfeição, esta relação de tempo, ela não tem nada a ver com o que nós entendemos por tempo hoje, porque a nossa referência é material, nós entendemos linearmente começo, meio e fim, ou uma sequência de etapas. Espiritualmente, vamos esquecer a noção de tempo, primeiro porque nós não deixamos de existir, nós somos imortais. O que é a imortalidade perante o tempo? O tempo desaparece. E esse processo, para nós, é difícil de compreender, porque nós não temos as referências espirituais adequadas para nos situarmos. Mas nós sabemos que passado, presente e futuro, para espíritos elevados, a percepção é completamente outra, é como se fosse algo da realidade onde nós não teríamos palavras para expressar esta relação. Então, vejam como nós temos elementos a serem desenvolvidos e no nosso nível evolutivo ainda temos bastante para caminhar. Mas, retomando as questões dessas que nós estamos comentando do livro dos Espíritos, Kardec pergunta ainda se existiriam casos de espíritos que desde o começo eles sempre acertaram, sempre tiveram as melhores escolhas, sempre refutaram o mal, sempre não participaram de elementos que contrariassem, por exemplo, as leis divinas, né? E os espíritos respondem, olha, tem espírito que faz isso, que toma decisões que vão lhe beneficiar sem vivenciar o erro da dor e tudo mais, não que ele não passe pelas mesmas experiências que nós, só que ele insiste no bem, e esse espírito vai progredindo. E tem outros espíritos, que é a grande maioria que os espíritos dizem, que seriam os intermediários, que são aqueles que vão acertando, mas às vezes erram, e ao errar vão aprender com aquilo também. Ou seja, são os mesmos espíritos, são exatamente os mesmos espíritos. Não quer dizer que um seja criado diferente do outro. Cabe a nós a liberdade de escolha. Se nós quisermos fazer o bem, sempre podemos? Podemos. É liberdade nossa. Fazemos? Aí basta olhar as nossas próprias obras também para saber se nós estamos ainda distante dessa relação. Nós estamos vivenciando experiências, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade sobre elas, mas nós estamos passando por isso. Outro tipo de questionamento é justamente aquela que vai verificar, a partir do momento da perfeição, o que os espíritos efetivamente podem fazer para auxiliar no universo. Continuarão a trabalhar. O espírito nunca fica inativo. Aquela ideia de que, eu vou descansar. Eu atingi a perfeição, não farei mais nada, não atuarei. Pelo contrário, quanto mais evoluído nós somos, mais nós atuamos para a harmonia do universo. Então, mais trabalho nós temos, mas o espírito se satisfaz e a felicidade está vinculada a essa situação. Então eu não quero evoluir, quero ficar sem fazer muita coisa.
esse tipo de pensamento, que é um pensamento da ociosidade, ele não tem vez dentro das próprias leis naturais, porque nós temos liberdade, nós temos o livre-arbítrio dentro do contexto. O contexto, as leis naturais nos colocam. Então, nós vamos vivenciar as experiências que a nossa consciência, obviamente, também atuando, né, naquilo que nos permite, em termos de paz, de equilíbrio, nós vamos vivenciar isso, mas as leis naturais nos empurram para crescer. Nós tendemos ao bem, nós tendemos à realização plena que nós carregamos. Ninguém, sem exceção, ninguém ficará eternamente num estágio de evolução estacionário. Nós vamos evoluir. Nós estamos dentro desse processo de desenvolvimento, as leis naturais nos empurram para crescer. Nós vamos aprender e vamos crescer. Uns escolhem um caminho talvez mais adequado, que seria o da prática, né, do amor, e que vai retornar à felicidade, ele vai evoluir mais rápido. E outros insistem num caminho mais tortuoso, que a dor e o sofrimento vão vivenciá-lo de maneira mais intensa também. Tá? Por exemplo, na questão 126, Kardec diz isso e os espíritos respondem: chegados ao grau supremo da perfeição, ou seja, nós chegaremos na perfeição. Então, essa história de que nós nunca vamos ser perfeitos, sempre teremos algo para evoluir, esqueçam isso, porque a ideia de tempo, ela deixa de existir. Nós, uma vez chegando na perfeição, a ideia de tempo, ela some dessa relação material que nós precisamos. Na questão 126, afirma isso: nós vamos chegar à perfeição, e uma vez chegando à perfeição, não quer dizer que uns que chegaram mais rápido ou outros que se realizaram de uma outra maneira têm menos, entre aspas, peso, né, ou mérito aos olhos de Deus. E os espíritos respondem: não, todos têm o mesmo valor. Ninguém, não é porque um demorou mais, outro chegou mais cedo, que, esses daí eu vou gostar mais desse ou daquele. Não existe isso. Essa visão antropomórfica de Deus gostar mais de um, de outro, isso aí é coisa de ser humano, né? Que diferencia. Deus ama a todos indistintamente. Essa visão que nós temos de alocar, de atribuir a Deus as nossas imperfeições, muitas vezes emocionais, que nós privilegiamos esse em detrimento daquele, isso não existe dentro das leis divinas. Tá? O que nós sabemos é que nós vamos evoluir e, independentemente de quem seja, nós somos amados, todos da mesma maneira. Tá? E nessas discussões, né, que nós encontramos, eu vou citar um outro exemplo aqui, que não está nesse conjunto de questões, está um pouquinho mais para frente, mas que é uma questão meio comum que muita gente pergunta. Nós usamos para nos manifestar na matéria, lembra que nós falamos, tem dois elementos, espírito e matéria, tá? Para nós nos manifestarmos na matéria, nós usamos o chamado corpo do espírito, né, que se chama perispírito. Perispírito é matéria também, tá? Mas é uma matéria cuja combinação permite essa interação com o espírito. Nós temos um corpo chamado perispírito, né, e que nos permite, através do pensamento e da vontade, agir sobre a matéria. Quanto menos evoluído é o espírito, esse perispírito ele é mais denso, proporcional à matéria que nós estamos atuando. Quanto mais evoluído, ele vai se sutilizando. Na questão 186 do Livro dos Espíritos, 186A, né, letra A em particular, fica claríssimo que no grau de espíritos puros, o perispírito é tão sutil, ele existe, ele não deixa de existir, tá? Ele é tão sutil que é como se não existisse, mas ele existe. Ou seja, o espírito puro não tem mais necessidade de atuar naquela matéria mais densa como nós precisamos, mas ele continua existindo. Já ouvi no movimento espírita alguns falarem: não, depois que evolui, o perispírito deixa de existir porque ele não tem mais atuação. Claro que tem. O espírito puro continua agindo no universo, continua atuando. Sem o perispírito é um elemento de interação com a matéria. Vejam lá o Livro dos Médiuns, questão 55. Em qualquer dos seus graus, eu vou repetir, em qualquer dos seus graus, inclusive o espírito puro,
nós sempre teremos o perispírito, sempre. Então, aquela ideia que alguns dizem por aí, que nós algum dia vamos deixar de ter perispírito, ela é falsa, é ilusória diante das informações dos espíritos, tá? Então, a gente sempre tem que basear em Kardec e não só em alguma fonte de informação mais duvidosa. Mas tem dúvida, vamos em Kardec descobrir como é que nós entendemos essa questão que representa os ensinamentos dos espíritos. Então, a nossa jornada evolutiva, ela permite isso, permite que nós tenhamos a interação com a matéria, as experiências, o processo de relacionamento de uns com os outros, sempre buscando a harmonia, a solidariedade, a integridade nessas relações, onde nós vamos efetivamente exemplificar o amor na sua essência, o amor a nós mesmos e ao próximo. Enquanto nós não fizermos isso na sua plenitude, aí sim nós vamos nos deparar com todos os problemas decorrentes de não agir amorosamente. Tá? Basta vermos o nosso planeta, o nosso nível evolutivo, de novo, nós ainda temos a manifestação da ignorância do bem de maneira exacerbada, de maneira intensa. Tanto é que nós nos deparamos com problemas que chocam, né, que escandalizam muita gente, mas não vamos pensar que esses problemas são dos outros. Se nós estamos encarnados aqui, é porque é do mesmo nível evolutivo. Se foi aquela pessoa que fez, poderíamos ser nós fazendo, dado aquele contexto que ela vivenciou. Então, vejam que nós, todos aqui, quem está encarnado nesse planeta, é porque tem afinidade também. Na média, estamos todos iguais em termos evolutivos. Certamente, tem alguns espíritos que estão mais, outros que precisam melhorar, mas nós estamos nesse estágio de atração. Ninguém reencarnou aqui nesse planeta de férias. Ninguém reencarnou aqui para não trabalhar. E ninguém reencarnou aqui de maneira equivocada. Erraram. Não era para eu estar encarnado nesse planeta de provas e expiações. Eu já deveria estar num planeta de regeneração, onde o bem já supera o mal. Ou pior, eu já deveria estar num mundo feliz, onde os espíritos já alcançaram, né, um grau evolutivo, onde a felicidade efetivamente se manifesta de maneira mais intensa, né? Ou ninguém vai se atrever a dizer espírito puro, mas nós acabamos de deixar o nosso estágio primitivo, né? O nosso planeta dito de expiações e provas, ele é um pouco depois do primitivo, que são as primeiras manifestações dos espíritos a partir da racionalidade alcançada. Então, nós estamos muito mais próximos ao despertar da racionalidade, onde as paixões influenciam de maneira mais intensa, do que mais para frente. E aí, só para fechar, porque eu já estou olhando o horário também, aproveitando, alguns dizem assim, ainda bem que nós estamos vivenciando o momento de transição para o planeta de regeneração agora, em 2021, com a pandemia. Primeiro, desde a época de Kardec, os espíritos já disseram a ele que essa transição moral, não física, moral, já havia começado há um século. Ou seja, no século XIX, Kardec recebe a informação dos próprios espíritos que a Terra já estava em rumo do processo evolutivo, porque os seus habitantes estavam também nesse processo de desenvolvimento. Não é algo que vem de fora para dentro e quem está aqui só fica olhando, esperando mudar o nível moral para ele também mudar. Não, nós é que vamos mudar esse nível moral. Então, essa ideia de que vamos esperar os espíritos bons habitarem a Terra para nós convivermos com eles e aí sim também sermos bons, não. Nós é que vamos transformar a Terra num lugar agradável, num lugar onde o bem supere o mal, onde o amor privilegie as relações. Nós vamos fazer isso. Claro, aqueles que não conseguem acompanhar esse movimento, tem outros lugares no universo inteiro para a pessoa ficar afinada, né, com a continuidade do seu processo, sem retroagir moralmente, nem intelectualmente. Não, mas não quer dizer que a pandemia agora seja um marco, seja o sinal dos céus para falar que a transição começou. Não é a primeira pandemia que nós já tivemos. Apenas um século atrás tivemos a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Então não quer dizer que agora é diferente. É diferente porque somos nós vivenciando. Lá para trás
poderíamos ser nós também reencarnados. Então, não vamos achar que agora é diferente. E essas mensagens catastróficas, né, que muita gente lê na internet, não é porque os espíritos agora que vão ser jogados para outro planeta, porque não acompanharam o nível e os bons habitarão aqui. É balela isso também, porque, mais uma vez, Kardec e os espíritos são claríssimos. Não são sinais ou catástrofes que vão marcar essa transição. É a mudança moral do ser humano. É a mudança moral que nós vamos promover. Nós podemos prolongar o estágio da Terra de dor e sofrimento? Podemos, porque nós estamos vivenciando isso. Claro, existe uma tendência de melhoria. Então, tudo que tende ao bem vai melhorar. A Terra sairá de um processo onde a média da população será considerada um planeta de regeneração, onde o bem supere o mal? Claro que vai ser, porque nós tendemos a fazer isso. Aqueles que estiverem afins com isso, ótimo. Aqueles que não estiverem, ainda persistirem no mal, irão para lugares específicos, mas não depende de um flagelo natural para que isso ocorra de maneira imediata. Nós estamos vivenciando experiências. Leiam lá na questão dos flagelos naturais, no livro dos Espíritos. Para que serve o flagelo? Para nós exercitarmos a inteligência e a solidariedade. A pandemia é um flagelo, claro que é, mas nós já tivemos vários da humanidade, só nesse século, e com uma intensidade brutal, mais até que a pandemia de hoje, mas não estou tirando a relevância da pandemia, ela é gravíssima. Mas é um momento de reflexão que nós estamos tendo, com certeza é. Mas só neste século não era pandemia, era epidemia, porque ficou localizado. Nós já tivemos 2 surtos de coronavírus na Ásia e no Oriente Médio, 2 surtos. Não chegou no Brasil esses surtos, mas a gente tem outras epidemias espalhadas pelo mundo com vírus muito mais letais. Tem o Ebola na África, que pega uma região bem específica, perto do Sudão, o índice de letalidade do Ebola é altíssimo, 50%. O coronavírus, 4%, mais ou menos. Então, vejam que nós estamos vivenciando momentos que não é para ficarmos também achando que o mundo está acabando. Nós estamos vivendo experiências para exercitar a inteligência e a moral. E claro que nós passamos por isso, não é à toa, é porque nós temos sim que agir de maneira a enfrentar a situação com coragem, com determinação, confiança, obviamente, e agindo bem, e não achando que isso é punição porque nós estamos errando. Nós estamos melhorando. Hoje nós somos melhores que ontem. Ninguém acha que nós estamos piorando, que isso é um castigo divino. Hoje nós somos melhores que ontem. Se nós fôssemos olhar encarnações passadas, nós não precisamos saber o que erramos ou acertamos, basta ver as nossas tendências. Então, nesse caminho, eu coloco a progressão dos espíritos da seguinte maneira: vamos aproveitar as oportunidades para nos reconciliarmos, para amarmos uns aos outros, claro, dentro de um equilíbrio, sem pieguismo, sem aquela visão lúdica de que eu vou gostar de quem não gosta de mim, como se a outra pessoa não fosse fazer nada contra nós. Nós não vamos ser irresponsáveis de fazer isso, porque daí eu vou recorrer de novo à frase de Jesus: vamos ser prudentes como serpentes. Ninguém vai colocar o pescoço, né, à disposição para alguém que não goste de nós. Nós sabemos que pode acontecer da pessoa agir de maneira equivocada. É nós não guardarmos rancor, nem querermos fazer o mal para o próximo. Aí somos nós criando para nós elementos de progressão. Vou finalizar agora a nossa palestra com esses comentários, lembrando que consciência tranquila, o céu que tanto aguardamos. Céu e inferno são estados conscienciais, não são lugares geográficos, são estados conscienciais. Se nós queremos estar bem, encarnados ou desencarnados, basta nós agirmos bem, porque nós vamos nos encontrar em situações sem ressentimento, sem sentimento de culpa, porque é a consciência que nos pune, não é Deus antropomórfico das tradições anteriores apontando: você fez isso, você fez aquilo, vai sofrer, você vai ser beneficiado. É a consciência que faz isso, porque as leis de Deus estão escritas na consciência.
Muita paz a todos, foi uma grande satisfação vivenciar mais essa experiência à distância, mas, de novo, unidos, né, com os nossos amigos da SLI, porque como o Ivan falou, eu sou um frequentador da SLI toda vez que possível e queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. Obrigado, Ivan. Obrigado, Marco. Você podia fazer a prece de encerramento para nós, por favor? Faço sim. Então vamos nesse clima de paz, harmonia, alegria, pedindo a Deus que nos ampare, nos ajude, que possamos nos fortalecer cada vez mais para enfrentar os desafios, os obstáculos, pois sabemos que também são oportunidades evolutivas, que possamos enfrentá-los com coragem, com determinação, com disciplina e, acima de tudo, com esperança e confiança de que, fazendo o bem, nós também seremos recompensados. Muita paz a todos. Que assim seja. Marco, meu querido, muito obrigado de coração, foi muito boa essa palavra. E vamos nos despedir dos nossos ouvintes aí, desejando um excelente fim de semana, um bom feriado, com cuidado, juízo, fique em casa, né? E eu sei que você tem mais um compromisso, então já vamos nos despedir. Um abraço, fique com Deus. Obrigado, Ivan, um abraço para vocês. Até mais.